Olá, queridos! Estamos aqui novamente para trabalhar agora com a unidade 1, né, que traz o método científico e o processo de pesquisa. Lembrando a todos que nessa unidade nós vamos trabalhar um pouco sobre áreas temáticas, tipos de conhecimento, como nós vamos construir a nossa introdução e principalmente como eu vou pesquisar sobre a minha área temática. E aí, para isso, nós vamos acessar a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, e vamos trabalhar como pesquisar e procurar os nossos artigos, a nossa literatura científica sobre a nossa temática, para que nós possamos escrever a nossa introdução e assim por diante. Agora nós vamos iniciar pensando um pouco sobre a temática. Vamos pensar em que temática nós queremos trabalhar. Esse é o primeiro passo para todo tipo de pesquisa, né? Então nós vamos iniciar com a fase de geração de ideias. Nessa fase, nós vamos pensar e rabiscar ideias sobre temas e áreas de conhecimento. Então, nós vamos pensar que temática nós vamos realizar, do que é que eu gosto de pesquisar, do que é que eu gosto de ler. Isso é muito importante quando nós vamos escolher uma pesquisa, né? Daí, quando eu tenho uma temática de uma forma mais abrangente, eu vou selecionar especificamente o assunto que eu vou trabalhar. Então, eu tenho o meu tema. Nesse tema, sobre, por exemplo, professora, eu quero trabalhar a saúde sexual e reprodutiva. Então, na saúde sexual e reprodutiva especificamente, o que lhe interessa? É prevenção de câncer, é prevenção do câncer de mama, é prevenção do câncer de próstata. Do que se trata especificamente? Então, eu tenho que pensar no que eu vou trabalhar e transformar isso num problema de pesquisa, né? Então, se eu trabalho dentro de um hospital, eu preciso pensar em que especificamente eu quero trabalhar, né? Então, eu preciso refletir a minha prática, eu preciso pensar se tem algo dentro do hospital que eu tenho curiosidade. E então, eu escolho minha temática, o meu problema de pesquisa. E para isso, obviamente, eu preciso ler muito. Eu preciso ler, né, para poder eu ter certeza do que eu quero pesquisar, né? Por que eu quero pesquisar? Para eu saber como e quando eu vou pesquisar. É fundamental que todos nós escrevamos sobre algo que nos traga interesse, que nos traga curiosidade. Como eu citei o exemplo, você trabalha no hospital, é importante que também você tenha essa prática, né? Que você leve e tente resolver uma dúvida que você tenha na sua prática, ou hospitalar, ou em unidade básica. Então, o importante é que a pesquisa ela lhe dê satisfação, né? Você tenha satisfação em ler sobre essa pesquisa, sobre pesquisas semelhantes, sobre a sua área temática. Então, você precisa ler sobre a sua área temática, você precisa ter curiosidades, você precisa fazê-la especial para que aquilo siga adiante e você conclua elaborar o seu projeto de pesquisa como deve. Então, é extremamente importante que você tenha interesse na sua temática, né? E aí, eu enfatizo que uma pesquisa flexível ela é fundamental. Você descreve um projeto, você elabora um projeto e quando você vai executar, quando você vai concretizar, muitos acontecimentos podem surgir e algumas mudanças também podem acontecer. Isso é formidável, isso é importante. A construção do seu projeto de pesquisa, essa construção ela é diária. Então, é interessante que você tenha interesse, curiosidade ou utilize a sua prática para tentar conseguir e construir e elaborar um projeto de acordo com uma dúvida e um problema que você tenha encontrado na sua prática. Então, é importante que esse projeto ele seja execuível, ele seja viável, ele seja coerente e é fundamental que ele seja relevante, certo? E aí a gente fala de projeto de pesquisa. Quando nós falamos de projeto de pesquisa, é extremamente importante nós destacarmos quais são as fases
os capítulos, como está dividido um projeto de pesquisa. Então, como nós podemos observar, nós temos como apresentação do seu projeto a introdução. Nesta introdução, nós vamos trabalhar a problemática, o problema de pesquisa, nós vamos justificar por que é importante pesquisar essa temática e, além de tudo, nós vamos descrever a relevância, a importância do seu estudo, certo? Além disso, nós temos como segundo tópico os objetivos, né? Nós podemos escrever um objetivo geral ou 2 objetivos gerais e objetivos específicos também. Além disso, nós vamos descrever sobre a temática, né? Trazer de forma atual conceitos, epidemiologia. Então, nós vamos descrever a revisão de literatura, também denominada estado da arte ou considerações acerca da temática. Nós também, rememorando, né, a nossa graduação e a nossa disciplina de metodologia da pesquisa na graduação, nós temos que descrever a hipótese, o método, as referências bibliográficas, essas são fundamentais e devem estar conforme normas. As mais utilizadas atualmente são as normas da ABNT. Elas estão disponíveis na internet. É importante reforçar que as normas da ABNT são as mais utilizadas em TCCs, trabalhos de conclusão de curso, mas existem outras normas, como Vancouver, que são muito utilizadas para publicações em revistas científicas. Os anexos, que é o que você traz sem ser de sua autoria, os apêndices, que é de sua autoria, por exemplo, o termo de consentimento livre esclarecido, é um apêndice, certo? E assim, nós temos esse resumo dos capítulos de construção de um projeto de pesquisa, que é fundamental. Bem, especificamente sobre o método, nós devemos saber que existem basicamente 5 ou 6 tópicos dentro do método que nós deveremos descrever. Quais são eles? Tipo de estudo, e no texto base a professora Liane, como autora do livro, ela citou os tipos de estudo que nós temos. Nós temos que descrever o local e o período do estudo, assim como o processo de coleta de dados, né? Então, como se dá essa coleta de dados na pesquisa, os passos. Para isso, eu trouxe, inclusive, uma forma de você descrever, que é citando as etapas de coleta de dados e o instrumento. Então, você deve descrever no método que instrumento ou quais os instrumentos você utilizará para coletar os dados. Inclusive, se for de um outro autor, você deve citá-lo, né? A quinta etapa é a análise dos dados, então você deve descrever como será a análise desses dados e os aspectos éticos que é fundamental e que nós também vamos trabalhar nessa disciplina, ok? E para finalizar, nós vamos trabalhar como pesquisar na Biblioteca Virtual em Saúde. Para isso, nós vamos acessar o site www.bireme.br e nós teremos essa página inicial. Nessa página inicial, nós vamos buscar pela palavra-chave. Então, onde está circulado, nós temos que clicar em descritor, né? DexMesh. E então nós vamos pesquisar a nossa palavra-chave e saber se o que nós conhecemos como área e como palavra-chave o é. Então, aí nós vamos localizar o descritor. E o exemplo que eu utilizei foi enfermagem. Então, eu escrevi enfermagem e surgiram todos esses descritores relacionados à palavra enfermagem, né? Ao assunto enfermagem. Então, o próximo passo é saber exatamente qual o conceito da palavra que eu escolhi e saber exatamente se é esta a palavra que eu quero utilizar e se é esta a palavra que traz significados do assunto e da área que eu quero pesquisar. E para finalizar essa pesquisa, nós voltamos à página inicial
E no espaço que tem para pesquisa, como está aí circulado de preto, nós vamos inserir a palavra ou as palavras-chave para poder buscar o assunto que eu pretendo pesquisar. E para finalizar, existe a opção de refinar, porque muitos artigos eles são apresentados quando nós pesquisamos, né? Como nós podemos ver na apresentação, nós temos mais de 540 mil pesquisas apresentadas. Então é um número muito abrangente para que nós possamos ler todos e na íntegra. Então, por isso nós realizamos o quê? Nós filtramos algumas pesquisas. E como nós podemos filtrar? Nós estamos visualizando a barra da direita e aí nós temos algumas opções apresentadas, como por exemplo, nós podemos optar por ler textos completos disponíveis, né? Então nós podemos selecionar os textos completos. Assim como mais abaixo, nós temos assuntos, idiomas, os anos que nós devemos optar pelos últimos 5 anos. E então, finalizamos quando clicamos em filtrar. Nós vamos poder observar todos os artigos que foram filtrados e que foram selecionados por nós. E assim, nós podemos concluir essa nossa primeira unidade com esse aspecto bem abrangente de projeto de pesquisa, de biblioteca virtual em saúde. E com a leitura das nossas unidades iniciais de 1 a 4, nós poderemos esclarecer ainda mais outros aspectos. Espero que todos realizem as atividades, vamos seguir em frente e na nossa próxima unidade estaremos juntos.